Um empresário rico humilha um homem sem teto na frente de todos, zombando de suas dificuldades, seu passado e seu valor. Mas, justamente quando o homem vai pegar suas moedas espalhadas, Cristiano Ronaldo se aproxima. O que acontece a seguir deixa toda a rua em silêncio atônito. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde você está assistindo hoje. Maria Thompson olhava fixamente para a conta do hospital em suas mãos. $50.000. A cirurgia cardíaca de sua mãe havia esgotado todos os centavos que ela havia guardado em 20 anos trabalhando como garçonete. Não se preocupe. Comigo? Disse sua mãe Betty da cama do hospital. Vou ficar bem. Mas Maria sabia que não era verdade. Os médicos queriam manter Betty por mais uma semana de observação e cada dia significava mais contas que eles não podiam pagar. Naquela mesma manhã do outro lado da cidade, Richard Blake saiu de seu Mercedes em frente à Blake Enterprises. Ele acabara de fechar mais um contrato de $1 milhão e nada poderia estragar seu humor. Nem mesmo o homem sem teto, que sempre sentava na frente de seu prédio. Ainda aqui, não é? Richard zombou do velho Joe, que vivia nas ruas, desde que perdeu o emprego 2 anos atrás. Sabe, gente normal trabalha para viver. Joe manteve os olhos baixos, agarrando sua placa de papelão gasta. Ele já fora professor antes dos cortes no orçamento da escola. Agora, ele só tentava sobreviver mais um dia. Maria pegou um turno extra no restaurante naquela noite. Seus pés doíam, mas ela precisava de cada dólar que pudesse conseguir. Enquanto servia o café da mesa 12, ela os ouviu conversando sobre uma vaga na Blake Enterprises, cargo de assistente executiva. O salário era 3 vezes maior do que o que ela ganhava no restaurante. Tenho que tentar, disse a si mesma, olhando para seu reflexo na janela do restaurante. Ela não tinha um diploma sofisticado, mas tinha 20 anos de experiência, lidando com pessoas e realizando várias tarefas ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, Maria colocou seu melhor vestido, aquele que guardava para ir à igreja, e entrou na Blake Enterprises. A recepcionista a olhou de cima a baixo com um sorriso irônico, mas lhe deu um formulário de inscrição mesmo assim. Enquanto Maria sentava preenchendo o formulário, Richard Blake passou por ela, dando ordens ao telefone. Ele nem percebeu quando derrubou sua bolsa do colo, espalhando o conteúdo pelo chão. Ai, meu Deus, sinto muito, disse uma voz gentil. Um homem abaixou-se para ajudá-la a recolher suas coisas. Maria ergueu o olhar para agradecer e congelou. Era James Blake, o irmão mais novo de Richard e coproprietário da empresa. Eu sou Maria, disse ela, a voz tremendo levemente. Estou aqui por causa da vaga de assistente executiva. James sorriu e, por um momento, Maria esqueceu todos os seus problemas. Bem, Maria, disse ele, por que você não me conta sobre você? Tomando um café? Richard observou essa interação da janela de seu escritório, seu rosto escurecendo de raiva. Seu irmão tolo sempre fora muito mole, muito atencioso. Não era assim que se administrava um negócio de sucesso. Ele pegou o telefone e começou a fazer ligações. Essa Maria nunca trabalharia na Blake Enterprises. Ele cuidaria disso. O que Richard não sabia era que suas ações naquele dia colocariam em movimento uma cadeia de eventos que mudariam a vida de todos para sempre. Às vezes, os atos mais cruéis levam às bênçãos mais inesperadas. E às vezes, as pessoas que você despreza acabam sendo as mesmas que podem lhe ensinar as lições mais importantes da vida. O café estava lotado, mas Maria mal percebeu a multidão. James Blake ouvia atentamente enquanto ela contava sobre os problemas de saúde de sua mãe e seus anos de experiência de trabalho. Eu sei que não tenho um diploma universitário, disse Maria, segurando sua xícara de café. Mas eu trabalho duro e aprendo rápido. James sorriu. Sabe o quê? Eu acredito que sim. Quando você pode começar? Maria não conseguia acreditar no que ouvia. Sério? Você quer dizer isso? Segunda-feira de manhã, 9 em ponto. De volta a Blake Enterprises, Richard ficou furioso ao ouvir a notícia. Você contratou aquela garçonete? Gritou para seu irmão. Você está tentando arruinar esta empresa? Dê uma chance a ela. Richard, disse James calmamente,
Nem todos tiveram nossas vantagens na vida. Richard saiu do escritório furioso. No caminho, ele chutou a xícara de moedas do velho Joe, espalhando-as pela calçada. "Consiga um emprego", gritou ele. James viu isso da janela. Ele desceu as escadas e ajudou Joe a pegar suas moedas. "Sinto muito pelo meu irmão", disse ele. "Olha, nosso prédio poderia usar um segurança diurno. Interessado?" Os olhos de Joe se encheram de lágrimas. "Mas estou sem teto há... Todo mundo merece uma segunda chance", disse James. Segunda-feira de manhã, Maria começou seu novo emprego na semana seguinte. Ela trabalhava 2 vezes mais do que qualquer outra pessoa determinada a se provar. Mas Richard a observava como um falcão esperando qualquer erro. Uma noite, Maria estava trabalhando até tarde quando ouviu Richard ao telefone. "Sim, despeje esses produtos químicos tóxicos no antigo terreno da fábrica. É mais barato do que o descarte adequado. Ninguém vai saber." O coração de Maria acelerou. A antiga fábrica ficava bem ao lado do bairro de sua mãe. Os produtos químicos poderiam vazar para o abastecimento de água deles. Ela pegou seu telefone e gravou um vídeo da conversa de Richard. Suas mãos tremiam, mas ela sabia o que tinha que fazer. Na manhã seguinte, ela foi direto ao escritório de James. "Tem algo que você precisa ver", disse ela. James assistiu ao vídeo, seu rosto ficando mais escuro a cada segundo. "Eu sabia que Richard estava cortando cantos, mas isso é criminoso." "O que você vai fazer?", perguntou Maria. "A coisa certa", disse James firmemente. "Não importa o custo." Naquela tarde, James convocou uma reunião de emergência do conselho. Richard entrou confiante como sempre, até ver o vídeo sendo reproduzido na tela grande. "Você está me espionando?", rosnou ele para Maria. "Não, Richard." James se levantou. "Ela está protegendo pessoas inocentes. O que é mais do que posso dizer sobre você?" O conselho votou unanimemente. Richard estava fora, mas todos sabiam que ele não cairia sem lutar. Ao sair do trabalho naquela noite, Maria viu Joe em seu novo uniforme de segurança, orgulhoso em seu posto. Ele sorriu e tirou o chapéu para ela. "As coisas estão mudando por aqui", disse ele. "Sim, estão", respondeu Maria. "Mas tenho a sensação de que a verdadeira batalha está apenas começando." Ela não fazia ideia de o quanto estava certa, porque naquele exato momento, Richard estava em seu escritório em casa, fazendo ligações para todos que lhe deviam favores. Ele os destruiria a todos, seu irmão, aquela garçonete e qualquer outra pessoa que estivesse em seu caminho. A manhã seguinte traria uma tempestade para a qual nenhum deles estava preparado. Mas às vezes, as tempestades mais ferozes abrem caminho para os dias mais brilhantes. O jornal da manhã atingiu a mesa de Maria como uma bomba. "Blake Enterprises, acusada de fraude", gritava a manchete. Abaixo havia uma foto de James parecendo culpado como um pecado. "São todas mentiras", disse James na reunião de emergência da equipe. "Meu irmão Richard está por trás disso." Mas o dano já estava feito. As ações da empresa estavam caindo. Os clientes estavam ligando para cancelar contratos. Até mesmo alguns membros do conselho estavam começando a duvidar de James. Maria encontrou Richard esperando perto de seu carro naquela noite. "Como você se sente?", ele sorriu. "Apoiando o cavalo errado? James é 2 vezes o homem que você jamais será", Maria respondeu. O sorriso de Richard ficou frio. "Sabe, eu investiguei um pouco. Descobri sobre as contas do hospital de sua mãe. Que pena se algo acontecesse à cobertura do seguro dela." Maria sentiu seu sangue gelar. "Você não ousaria. Tente-me", disse Richard indo embora. "A menos, claro, que você esteja disposta a me ajudar a recuperar minha empresa." No hospital, Betty percebeu que algo estava errado no momento em que Maria entrou. "Querida, o que aconteceu?" Maria desabou e contou tudo. Sobre as ameaças de Richard, sobre James ter sido incriminado, sobre o quanto estava com medo. "Ouça-me", disse Betty, segurando a mão de sua filha. "Seu pai não criou nenhuma covarde. Faça o que é certo, não importa o quê." Enquanto isso, Joe estava fazendo sua própria investigação. Anos vivendo na rua o haviam ensinado a observar, a ouvir. Ele havia visto Richard se encontrando com personagens suspeitos na garagem. Ele tinha nomes, datas,
fotos tiradas com seu antigo telefone. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. A ameaça de Richard pairava sobre ela como uma nuvem escura. Ela sabia que ele poderia destruir o seguro de sua mãe com uma única ligação. Mas as palavras de Betty continuavam. Voltando para ela, faça o que é certo. Na manhã seguinte, Maria entrou no escritório de James. Ela o encontrou olhando pela janela, derrotado. Estou pensando em renunciar, disse ele em voz baixa. Talvez Richard esteja certo. Talvez eu não seja feita para isso. Não, Maria disse firmemente. Isso é exatamente o que ele quer, e eu não vou deixá-lo vencer. Ela contou a James sobre a ameaça de Richard, sobre sua mãe, sobre as evidências de Joe. James a ouviu, sua expressão mudando do desespero para a determinação. Você está arriscando tudo para me ajudar? Você me deu uma chance quando ninguém mais quis, disse Maria. Agora é a minha vez de ficar ao seu lado. Eles trabalharam a noite toda, juntando as evidências, as fotos de Joe, o vídeo de Maria, um rastro de papel das negociações, ilegais de Richard que remontavam a anos. Mas assim que estavam prontos para levar tudo para o conselho, Maria recebeu a ligação que tanto temia. Sua mãe havia piorado. Senhora Thompson, disse o médico, o seguro de sua mãe aparece como cancelado. Precisamos discutir as opções de pagamento imediatamente. Richard havia cumprido sua ameaça. Agora Maria tinha que fazer uma escolha impossível: salvar sua mãe ou salvar o homem de quem estava se apaixonando. O que ela não sabia era que Betty já havia tomado uma decisão própria, uma que mudaria tudo. Porque às vezes o maior ato de amor é deixar que outra pessoa seja forte por você. Maria correu para o hospital, o coração batendo forte. As enfermeiras a direcionaram para o quarto de sua mãe, mas a cama de Betty estava vazia. Mãe! Maria chamou, o pânico subindo em sua garganta. Ela recebeu alta por conta própria, disse a enfermeira-chefe. Deixou isso para você. Era uma carta, escrita com a letra trêmula de Betty. Minha querida filha, não deixarei Richard me usar para te controlar. Fui ficar com sua tia Sarah. O seguro dela vai me cobrir por enquanto. Faça o que precisa ser feito, com amor, mamãe. Maria apertou a carta contra o peito, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sua mãe havia sacrificado seu próprio cuidado para dar a Maria a liberdade de lutar. De volta a Blake Enterprises, as coisas estavam piorando. Richard havia convocado uma reunião de emergência do conselho para a manhã seguinte. James sabia que era sua última chance de salvar a empresa. Ele vai tentar forçar uma votação para me remover, James disse a Maria. Assim que ele voltar ao controle, ele destruirá tudo o que construímos. Naquele instante, Joe invadiu o escritório. Você precisa ver isso, disse ele sem fôlego. Ele reproduziu um vídeo em seu celular. Mostrava Richard se encontrando com alguém na garagem na noite anterior. O homem entregava a Richard um envelope cheio de dinheiro. Esse é o senador Williams, disse James aproximando-se. E eles estão falando sobre o despejo de produtos químicos. Eu tenho tudo, disse Joe orgulhosamente. Cada palavra o celular de Maria vibrou. Era uma mensagem de Richard. Última chance. Ou você depõe contra James amanhã ou sua mãe perde tudo. Ela mostrou para James e Joe. Ele não sabe que sua mãe se foi. James percebeu. Não, Maria disse lentamente. Ele não... sabe? Eles trabalharam a noite toda preparando sua defesa, mas precisavam de mais uma peça para fazer seu plano funcionar. Na manhã seguinte, a sala do conselho estava lotada. Richard estava à cabeceira da mesa, com ar de superioridade. Senhoras e senhores, começou ele, convoquei esta reunião porque meu irmão perdeu o rumo. Ele contratou pessoas não qualificadas, tomou decisões imprudentes e danificou a reputação da nossa empresa. Ele se virou para Maria. Senhorita Thompson, você não tem algo a dizer ao conselho sobre James Blake? Maria se levantou, as mãos tremendo, mas a voz firme. Sim, tenho. Richard sorriu triunfante. Tenho provas, continuou Maria, das atividades ilegais de Richard Blake, fraude corporativa e crimes ambientais. O sorriso desapareceu do rosto de Richard. Um a um, eles apresentaram suas evidências. Os vídeos de Joe, o rastro de papel, o despejo ilegal, os subornos. Mas o golpe final veio do fundo da sala.
Betty Thompson entrou amparada pela tia Sarah. Mãe, Maria ofegou. Você acha que pode ameaçar minha filha? Betty disse a Richard, sua voz fraca, mas determinada. Você não sabe o que é. Força de verdade. O rosto de Richard ficou branco. Tudo estava desmoronando, mas ele tinha mais uma carta na manga. Uma que o salvaria ou os destruiria a todos. Richard sacou uma arma. A sala do conselho explodiu em suspiros e gritos. Ninguém se mexe, ele rosnou. Eu construí essa empresa. Ela é minha. Abaixe a arma, filho, disse uma voz calma. Todos se viraram para ver o velho Sr. Blake, pai de Richard e James, parado na porta. Pai? A mão de Richard tremeu. Você deveria estar na Flórida. James me ligou, disse o Sr. Blake, aproximando-se. Me contou tudo. Eu tinha que ver por mim mesmo no que você se tornou. No que me tornei? Richard riu amargamente. Eu me tornei exatamente o que você me ensinou a ser. Implacável, bem-sucedido? Não. O Sr. Blake balançou a cabeça tristemente. Eu te ensinei a ser forte. Em algum momento, você confundiu crueldade com força. Betty deu um passo à frente, apesar de Maria tentar segurá-la. Ouça seu pai, Richard. Eu criei minha filha sozinha, trabalhando 2 empregos. Isso é força, isso. Ela gesticulou para a arma dele. Isso é fraqueza. Joe também se aproximou. Perdi tudo uma vez. Morei nas ruas, mas nunca perdi. Minha dignidade. Seu irmão me devolveu meu orgulho, minha vida. A mão de Richard hesitou. Ele olhou ao redor da sala, para a decepção de seu pai, para a tristeza de James, para o medo e a pena nos olhos de todos. Lentamente ele abaixou a arma. A polícia já estava a caminho. Enquanto eles levavam Richard algemado, ele olhou para seu irmão. Me desculpe, sussurrou ele. No rescaldo, tudo mudou. O conselho confirmou James como CEO por unanimidade. A reputação da empresa se recuperou, enquanto eles lideravam a limpeza dos locais contaminados. As contas médicas de Betty, a nova apólice de seguro da empresa cobriu tudo. Ela se recuperou totalmente e até começou a fazer trabalho voluntário no hospital, ajudando outras famílias que enfrentavam dificuldades semelhantes. Joe foi promovido a chefe de segurança. Ele começou um programa contratando veteranos sem teto, dando a eles a mesma segunda chance que ele havia recebido. Uma noite, 6 meses depois, Maria estava trabalhando até tarde em seu escritório, agora como assistente executiva sênior, quando James bateu em sua porta. Ocupada demais para jantar? Ele perguntou sorrindo. Nunca ocupada demais para você, ela respondeu. Enquanto saíam, passaram pelo antigo escritório de Richard. Através da janela, eles podiam ver o Sr. Blake trabalhando na escrivaninha. Como seu pai está como CFO temporário? Maria perguntou. Ele está feliz, disse James. Diz que isso o mantém jovem. E ele visita Richard toda semana na prisão. As pessoas podem mudar, Maria disse suavemente. Podem, concordou James. Às vezes, elas só precisam que alguém acredite nelas. Ele pegou a mão dela. Assim como você acreditou em mim. Lá fora, o pôr do sol pintava o céu com cores lindas. Joe acenou de sua mesa de segurança enquanto eles passavam. Betty estava esperando no carro para se juntar a eles para o jantar, sua tradição familiar semanal agora. Maria olhou para todos eles, sua mãe, saudável e feliz. Joe, orgulhoso em seu uniforme. James, segurando sua mão. Até mesmo o Sr. Blake lá em cima, tentando ajudar seu filho preso a encontrar a redenção. Ela se lembrou de como tudo começou, com uma conta de hospital e uma inscrição de emprego desesperada. Agora, aqui estavam eles, todos mudados, todos mais fortes. Porque, no final das contas, a verdadeira riqueza não é medida em dólares. É medida em amor, em segundas chances, na coragem de fazer o que é certo. E por essa medida todos eles eram ricos, além dos seus sonhos mais ousados. Fim.